Capítulo 5 Um mestre dos elfos negros que ficou impressionado. Nos 3 dias seguintes, Shenhui finalmente teve paz de espírito. A masmorra escura foi completamente limpa, o feno foi colocado e as 3 refeições diárias foram garantidas. Tudo foi feito por Sliamando de Aldas. Shenhui, mestre Aldas perguntou por você. A presa inicial em sua boca tornou-se um convidado para servir. Ele havia sofrido uma surra à toa, então o imp naturalmente se sentia psicologicamente desequilibrado. Olhando Shenhui se afastando por trás, o diabinho bateu os pés e mordeu os dentes. Maldito humano, eu, o grande Sli, um dia comerei sua carne e beberei seu sangue. No entanto, o grande Sli só poderia continuar limpando a masmorra agora, o lugar onde o maldito humano vive. Shenhui, vamos. Aldas viu Shenhui chegando e se emocionou. Embora o nome do humano fosse inicialmente Arthur quando ele foi interrogado e agora ele era Shenhui, mas o mestre dos elfos negros não se importava com essa coisa mesquinha. Hoje em dia, Aldas foi completamente convencido por Warongdale. Ele não questionou mais a verdade do mestre Wukong. O pensamento original de matar Shenhui quando ele era inútil também foi esquecido. Mesmo uma ferramenta de dedução trivial tinha um encanto tão mágico, se os elixires e artefatos pudessem ser descobertos lentamente, o elfo negro não pôde deixar de ficar animado quando pensou nisso. Olha o novo xadrez que fiz. Shenhui viu que o Warongdale original que foi feito às pressas foi modificado pelo elfo negro em uma bela arte. Cada peça foi gravada com a bela escultura de cabeça em relevo. No entanto, a aparência de Xiao tornou-se excepcionalmente bonita e Guan Yu realmente desenvolveu 2 chifres curvos, ele parecia exatamente como um ceifador. O resto, como Zhao Yun, Ma Chao também mudou suas aparências. Tornou-se a versão demoníaca de Warongdale. Através da comunicação destes dias com Aldas e Sli, Shenhui aprendeu mais sobre o conhecimento geral do reino demoníaco. A cidade da Lua Negra, onde ele estava localizado em um território do Império dos Anjos Caídos, e o Senhor é a irmã de Alice, a princesa Shei. Lúcifer. Os demônios comuns no reino demoníaco eram o ceifador, súcubo, centauro, lich imp. Cada um desses demônios tinha características especiais. O ceifador, também conhecido como o grande demônio, era o demônio de mais alto escalão além da família real. Eles nasceram guerreiros poderosos, se destacam no uso de todas as armas e podiam escolher se especializar em espírito ou força, ou até mesmo em ambos. Alguns grandes demônios até possuíam força mais poderosa depois que sua linhagem sofreu mutação. O limite superior de um grande demônio comum era um demônio de alto escalão. Os mutantes poderiam romper o gargalo para alcançar um posto mais alto. O centauro era forte, corajoso e destemido, geralmente o melhor atacante no ataque. Alguns também se tornam fereros especializados em forja. O limite superior estava no nível médio. O Lich era frágil, mas tinha um forte poder mágico. Os poucos talentosos tinham a habilidade de domar bestas demoníacas. Seu limite superior estava no nível médio. A súcubo era uma raça exclusivamente feminina, especializada apenas em espírito. Possuíam o talento do charme para seduzir qualquer um. Em termos de reprodução, a probabilidade de o bebê ser do sexo feminino era maior e o bebê será súcubo desde que seja menina.
O limite superior era de nível médio. Quanto aos diabinhos como Sli, eles eram o demônio de nível mais baixo. Eles eram geralmente um sacrifício no campo de batalha. Os diabinhos de alto escalão tinham a habilidade de ilusão que confundia os outros. Um número muito pequeno de mutantes pode ser promovido a ceifador. Elfo negro e gnomo negro pertenciam à raça vassalo, mas também eram indispensáveis na família dos demônios. O elfo negro era bom em roubar, assassinar e envenenar, mas alguém como Aldas, que se especializou em farmácia e se tornou mestre, era uma exceção. Além disso, alguns elfos negros tinham talentos mágicos soberbos que poderiam se tornar um necromante mais forte que o Lich. Embora os gnomos negros fossem baixos, feios e tivessem pouco poder de luta, sua criatividade era incrível. Eles se especializaram em artesanato e invenção. Alguns dos mais destacados tornarão-se mestres mecânicos em alquimia. Devido ao poder especial das duas luas no reino do demônio, não havia sangue mestiço. Mesmo com uma combinação de duas raças diferentes, o bebê seria da raça do pai ou da mãe aleatoriamente. Além disso, havia muitas criaturas puldarussas no reino demoníaco, como a raça Elemental, o mal-olhado, os dragões caídos que expeliam do solo e muitas bestas demoníacas, tornando este lugar cheio de perigos. Comparado aos humanos, o poder inicial dos demônios era muito mais forte, mas suas áreas de melhoria eram pequenas. Independentemente dos talentos dos seres humanos, os pontos de partida no nascimento foram quase os mesmos. No entanto, os demônios eram diferentes. A diferença nas classes era óbvia no nascimento. Mesmo depois de atingirem a idade adulta, eles provavelmente atingiriam um limite superior e era difícil avançar na classificação. Em outras palavras, o ponto de partida dos demônios era superior ao dos humanos e sua vida útil também era mais longa. No entanto, sua plasticidade era muito menor do que a dos humanos. Quanto maior a classificação dos demônios, mais espaço para melhorias eles obtiveram. Shay e Alice pertencem à família real dos demônios. De um modo geral, a família real era semelhante aos seres humanos mais fortes, possuía potencial ilimitado. Durante as batalhas, eles tinham coerção natural contra demônios comuns. O mais forte da linhagem possui um talento especial que emite uma pressão terrível. Talvez devido à sua reverência pela família real, nem Aldas nem Sli expuseram muito das duas princesas e do Império dos Anjos Caídos. Esses personagens não têm uma boa imagem. Os indivíduos poderosos na era primitiva não eram assim, o embelezamento e a modificação deveriam ser feitos de acordo com a história. Shenhui criticou sem rodeios os personagens da versão de Menrelan de Arongdale. No entanto, ele não considerou que, independente da história ou originalidade, já havia feito uma bagunça total. Apenas o grande mestre Sun Wukong foi o suficiente para fazer Oshingen explodir em lágrimas no submundo. Aldas aceitou a crítica e sorriu sem graça, é que minha mão estava coçando. Da próxima vez farei um de acordo com o que você disse. Desta vez passei com 209 passos, muito melhor que da última vez. Shenhui balançou a cabeça levemente e suspirou, não é o suficiente. Mestre Wukong usou apenas 81 passos e, de acordo com suas especulações, poderia ser menor. Aldas sabia que para atenuar um movimento era necessário um cálculo detalhado. Quando ele resolveu o Arongdale pela primeira vez,
Ele ficou tão extasiado que não se lembrava de quantos passos havia usado. A segunda vez pareceu usar mais de 300 passos. Quando viu Shen Hui quebrar o jogo em mais de 100 passos, ele se convenceu de que só poderia olhar para o recorde do mestre Wukong. Na verdade, o arranjo de Riding the Horse with Sword é apenas um dos arranjos de Warong Road. Existem mais alguns. No entanto, o Arongdale era apenas uma atividade de lazer dedutiva para o grande mestre, você não precisa ser muito obcecado. Shen Hui disse isso deliberadamente quando Aldas estava obcecado por Arongdale. Ele estava claramente brincando de gato e rato com Aldas. Na verdade, o elfo negro balançou a cabeça e disse: o mestre é realmente um mestre. Uma coisa trivial para ele tem um valor de pesquisa tão grande para nós. No entanto, você não pode negligenciar seus produtos farmacêuticos. Shen Hui mudou de assunto e casualmente mostrou sua verdadeira intenção. Por que não? Continuarei a experimentar suas poções, quanto mais venenosas, melhor. Se você conseguir quebrar as bênçãos do mestre Wukong, talvez suas poções possam atingir um nível mais alto. Testando as poções. É definitivamente para progredir na inicialização do Super System. Shen Hui estava claro em sua mente, o Arongdale só poderia me salvar temporariamente. Não é uma solução de longo prazo. Somente se eu puder possuir um poder forte, posso escapar do reino do demônio o mais rápido possível e salvar minha própria vida. O misterioso Super System é talvez a única esperança. O elfo negro ficou surpreso e disse: você não tem medo de morrer quando a bênção for quebrada. Para entender melhor as propriedades das ervas, Mestre Wukong provou pessoalmente todas as ervas. Ele quase morreu envenenado por algumas vezes, mas mesmo assim não desistiu. A razão pela qual ele poderia fazer um elixir como o pêssego não era talento superior, mas mais importante, persistência e perseverança. Shen Hui adicionou um halo de Divine Farmer 1 em Sun Wukong. Tentar ele mesmo. O rosto de Aldas estava cheio de reverência e ele disse: não é de admirar que ele possa se tornar um grande mestre, capaz de lutar com os deuses. Parece que além do conhecimento, ainda há muitas coisas que tenho que aprender com o grande mestre. Shen Hui viu o entusiasmo no rosto de Aldas. Ele estava com medo de que esse sujeito realmente experimentasse pessoalmente as ervas e disse rapidamente: esses dias, tenho sentido as mensagens dos remanescentes do grande mestre. Estou profundamente tocado. Decidi herdar o legado do grande mestre. Infelizmente, não tenho fundamentos farmacêuticos no passado e não consigo entender esses conhecimentos profundos. Mestre, você está disposto a me ajudar? Mesmo que eu seja um humano. Eu faço. A partir de hoje, ensinarei o básico da farmácia. Como um elfo negro, Aldas definitivamente não era um demônio honesto, mas também era um verdadeiro mestre de poções. Desta vez ele ficou realmente emocionado e quase jurou ser irmãos para sempre. Obrigado, mestre. Por mais difícil que seja, vou persistir. Olhando para a expressão de Aldas, Shen Hui sabia que basicamente poderia deixar de se preocupar em se manter vivo e aproveitar para aprender algo sobre farmácia, pois não custa aprender mais. Aldas encontrou um livro chamado Básico das Ervas. Quando ele estava prestes a começar seu ensinamento esclarecedor, a princesinha Alice veio e, além de Kia,
havia outra garota desconhecida de cabelos curtos. Esta menininha ficou linda. Cabelo roxo, olhos vermelhos, pele castanha clara, corpo proporcional, um espírito heróico entre os olhos e um conjunto ligeiramente revelador de armadura laranja avermelhada. Ela também carregava uma enorme espada em uma bainha, emitindo um feitiço selvagem por toda parte. Embora a garotinha de cabelos curtos também fosse uma beleza, Shenhui inconscientemente entrava em pânico sempre que via um demônio feminino, especialmente uma garota trazida por Alice depois que ele ficou traumatizado pela Loli de coração negro e pela sereia sugadora de essência. Athena, este é o ser humano que mencionei. Ele é bastante interessante. Alice segurou o braço de Athena intimamente. Se ele não considerasse o corpo curvilíneo e o rosto delicado de Athena, ele teria pensado que eles eram um casal. Mestre Aldas, oi. Athena não era tão casual quanto Alice. Ela educadamente curvou-se para Aldas. No entanto, a cortesia só se aplicava ao elfo negro. Ao olhar para Shenhui, seus olhos o examinaram sem escrúpulos. Shenhui teve a sensação de estar numa jaula no zoológico e sendo visitado por turistas, então virou a cabeça para Aldas pedindo ajuda. Quem sabe o elfo negro fingiu não ver, escondendo secretamente a versão de Menelm de Warongdale em suas mangas. Athena ainda era fácil de lidar, mas a princesa Alice era um diabinho bem conhecido na cidade de Lua Nova. Aquele novo xadrez que ele fez com muito esforço não pode ser levado por ela novamente. Embora os movimentos de Aldas fossem pequenos, como ele poderia se esconder dos olhos penetrantes da pequena Loli? Os olhos grandes de Alice olhavam para as mangas de Aldas e sua cabecinha se movia de acordo. Esse movimento deliberado era tão óbvio que a atenção de Athena também se desviou. Mestre, o que você está escondendo sob as mangas? Você pode me deixar ver? Nada, acabei de fazer um conjunto de Warongdale com pressa. Aldas percebeu a situação ruim e rapidamente mudou de assunto. Ah, certo, Shenhui, onde está o presente que você prometeu dar à princesa Alice anteontem? A atenção de Alice foi realmente desviada e seus grandes olhos brilharam com esperança e caíram sobre Shenhui. Irmão humano, estou esperando pelo seu presente. Este doce chamado de irmão lembrou a Shenhui sua experiência de 3 dias atrás. Ele quase pulou e gritou: o mesmo truque não funciona para um transeunte de reino. Sua atuação é muito pretensiosa. Ostentação demais. Mesmo que ela tivesse um coração negro, sob a pressão da fofura de Loli, Shenhui imediatamente tirou algo. Capítulo 6 – Rachaduras violentas. Quebra-cabeça do Soro of Bar. Descobriu-se que a pequena Loli era escrupulosa. Quando ela pensou sobre isso, o humano disse que poderia fazer 1 ou 2 pequenos itens, enquanto o Arongdale era apenas um item. Anteontem, ela enviou Kia ao laboratório para pedir a Shenhui que fizesse outro presente interessante. Shenhui estava no território de outros, então ele teve que se submeter por enquanto. Então, junto com o Aldas, fizeram mais um item. Hoje, Alice estava aqui para olhar seu presente enquanto trazia sua melhor amiga, Athena. Madeira de novo. O que é desta vez? Alice olhou com curiosidade para os pedaços de madeira de vários formatos e tamanhos. Pequena princesa, vamos ver. Shenhui colocou os blocos de madeira sobre a mesa e os montou com habilidade.
Logo, os blocos de madeira foram combinados em um belo formato de coração tridimensional. O que é ainda mais incrível é que parecia perfeito, como se fosse feito como um todo. Alice deu um suspiro de surpresa e o pegou com cuidado. Era apenas uma pilha de blocos de madeira, no entanto, pode realmente se tornar uma coisa tão compacta e resistente depois de montada. Se ela não visse por si mesma, teria pensado que Shenhui os juntou. Athena avançou e olhou para a coisa com espanto, os olhos encantadores de Kia também estavam cheios de curiosidade. Isso é chamado de quebra-cabeça de rebarbas. É feito de madeira de brilho escuro. Sua dureza é comparável à do metal, muito resistente. Shenhui deu uma olhada em seus olhos. Este quebra-cabeça de rebarbas também foi chamado de bloqueio de amor. A estrutura era realmente muito complicada, mas ele conseguia se lembrar de cor porque foi o primeiro presente que ganhou no Dia dos Namorados. No entanto, assim como muitas outras histórias de amor na faculdade, apesar do trabalho árduo, seu término com aquela garota ainda terminou naturalmente. Quando Aldas viu pela primeira vez o quebra-cabeça de rebarbas montado, ficou extremamente surpreso. Ele imediatamente se sentiu lamentado por ser especialista em farmácia. Se ele fosse um mestre em mecânica, essa técnica de emenda sem costura definitivamente evocaria maior inspiração. Alice gostou especialmente desse tipo de brinquedo requintado. Ela estava brincando com ele obsessivamente e perguntou: esse quebra-cabeça pode ser desmontado novamente? Claro, a diversão é desmontar. Acredito que com a inteligência da princesinha não deve haver problema. Na verdade, houve algo que Shenhui não mencionou. Este quebra-cabeça de rebarbas foi considerado complexo. Seria difícil resolver sem dicas. Deixe este loli de coração negro brincar lentamente com ele repetidamente, para que eu possa me acalmar e me concentrar no processo de inicialização. Alice examinou-o cuidadosamente, ela estava com medo de quebrá-lo, mas a combinação do quebra-cabeça estava muito apertada. Ela não conseguiu encontrar a peça-chave para desmontá-la depois de muito tempo. Athena ao lado estava ansiosa para tentar e disse: pequena princesa, deixe-me tentar. Alice fingiu não ouvir, ainda tentando. Depois que Athena gritou algumas vezes e não obteve resposta, ela mudou sua estratégia. A Jade Dragonfruit ao redor do Lago Azul parece ter amadurecido, eu queria te levar até lá. Quando a frase acabou, uma mão clara e delicada segurando o quebra-cabeça já estava à sua frente. Shenhui apenas sentiu que em um segundo derramado, as mãos pequenas e justas estavam vazias e o quebra-cabeça de rebarbas já estava na mão de Athena. Enquanto Athena virava o brinquedo, ela disse depois de se afastar: embora eu realmente queira levá-lo até lá, a princesa Shei sabia que você me seguiu até a floresta tropical escura da última vez, então a princesa Shei me ordenou que não o levasse para fora da cidade. Então, hehe. As mãos pequenas e claras de repente se fecharam e se soltaram depois de um tempo. O rosto de Alice mostrou um sorriso inocente e duas covinhas fofas apareceram, assim como o sorriso angelical que ela tinha quando Shenhui a conheceu. Shenhui sabia que alguém ia ter azar. Felizmente, o alvo desta vez foi Athena. Athena. Wells, o major-general do Império, George. Filha do país de Gales, a espadachim mais forte da cidade Lua Nova.
Você é capaz de resolver este quebra-cabeça de rebarbas. A pequena Loli parou de sorrir e mostrou um olhar sério. Ela parecia ter certo poder como uma princesa. Ao ouvir o nome do pai, ela se emocionou e respondeu, claro. Então aposte com a honra da família Wales que você vai desmontar o quebra-cabeça em 1 hora. As palavras subsequentes da pequena Loli expuseram seu verdadeiro propósito: se você não pode fazer isso, então você deve trazer sua melhor amiga, Alice Lucifer, para o Lago Azul. Independentemente da dificuldade da jornada, você a protegerá. Consegues fazê-lo? Athena ficou atordoada e imediatamente balançou a cabeça. Isso não pode ser feito, Sua Alteza Real Shei disse. O pessoal da família Wales não mantém suas palavras. Alice mostrou desapontamento e balançou a cabeça. Esqueça, não é apenas um pequeno quebra-cabeça de rebarbas. Em relação à honra de sua família, o espírito heróico de Atenas aumentou. Ela pensou em como o humano montava rápido e não parecia tão difícil, então ela respondeu em voz alta, ok. Atena. O país de Gales aceita este desafio. Este brinquedinho de madeira não vai demorar nem 1 hora. Alice sorriu, seus olhos astutos eram como uma pequena raposa. Até que Ia não pôde deixar de suspirar. Isso foi semelhante à última aposta na floresta escura. A pobre Atena estava repetindo seu erro. O tempo na ampulheta passou minuto a minuto. Shenhui sentou-se à mesa e leu os fundamentos das ervas de Aldas. Alice interpretou a versão demoníaca de Warongdale. O xadrez recém-fabricado de Aldas ainda não conseguiu escapar de suas garras, que a observava de lado, dando pequenas ideias de vez em quando, e o pobre mestre Aldas só sabia desenhar círculos na esquina. O quebra-cabeça de rebarbas ainda estava intacto enquanto Athena estava banhada em suor, como se esse brinquedinho de madeira fosse mais pesado que a grande espada em suas costas. Percebendo os sinais de que ela estava à beira do frenesi, Alice gritou de repente, o tempo está quase acabando. Essa frase acendeu completamente o pavio para a fúria da espadachim. Os olhos de Athena instantaneamente se transformaram em chamas, sua pele começou a ficar vermelha, 2 chifres curvos foram aparecendo lentamente em sua cabeça, emitindo uma forte aura de seu corpo, cerrando os dentes e disse, como pode a honra da família Veus ser humilhada por uma coisa tão quebrada? Cachaco quebra-cabeça de rebarba apertado começou a quebrar e, posteriormente, a madeira de brilho escuro e duro de metal foi quebrada pelo forte puxão. Todos ficaram surpresos e olharam para o quebra-cabeça de rebarbas sendo transformado em uma pilha de madeira quebrada. Aldas estremeceu e apontou para Athena. Ele estava com tanta raiva que não conseguiu falar por um momento. Ele já a havia incluído na lista negra do laboratório em seu coração. Isso é desrespeitar a sabedoria inestimável de um grande mestre. Shenhui só podia sentir arrepios na espinha. Marte é realmente perigoso, devo voltar correndo para a Terra. Depois que Athena quebrou o quebra-cabeça da rebarba à força, ela recuperou a consciência e voltou ao seu estado original, apenas para saber o que havia feito sob o impulso. Os olhos de Alice brilhavam com lágrimas e sua voz estava soluçando, Athena, esse foi meu presente favorito. Alice, desculpe, eu. Athena explicou ansiosamente, mas não importa o quanto ela tentasse, o quebra-cabeça quebrado não poderia ser restaurado. Alice não gritou alto, mas abaixou a cabeça em sinal de queixa.
Seu corpo magro estava tremendo, aparentemente tentando suportar. Athena sabia que era descuidada e disse com culpa: "Não fique triste, princesinha. Vamos para o Lago Azul." Alice olhou para cima com os olhos vermelhos e balançou a cabeça. "Não, você foi culpado por minha irmã por causa do incidente da floresta tropical escura da última vez. Não quero envolvê-lo novamente. Você está definitivamente fazendo dela um bode expiatório, mas ainda se faz de difícil." Aos olhos de Shenhui, ele havia reavaliado a crueldade da pequena Loli. "Fique tranquila, princesinha. Você é o melhor amigo de Athena, punição não é nada para mim." Athena deu um tapinha em seu peito, ela disse com devoção enquanto ignorava seus seios trêmulos, sem mencionar o Lago Azul, "mesmo que sejam as cavernas na montanha Shirang, eu protegerei você." "Foi o que você disse. Além do Lago Azul, você deve me trazer junto na próxima vez que visitar a montanha Shillang." Alice finalmente transformou suas lágrimas em riso. Athena poderia dizer vagamente que havia algo errado, mas ela não conseguia descobrir. Ela se ajoelhou e pegou a madeira quebrada com cuidado. Alice estava ansiosa para ir ao Lago Azul e insistiu: "O que você está fazendo?" "Athena, vamos para o Lago Azul agora." "Espere um minuto. Deixe-me ver se consigo encontrar alguém e tentar restaurar essas peças." "Isso é fácil", disse Alice com indiferença. "O quebra-cabeça da rebarba foi feito por Shenhui. Apenas deixe-o fazer mais alguns." Os dedos de Athena de repente endureceram no ar e os pedaços quebrados se espalharam. Alice viu que ela finalmente reagiu e rapidamente acrescentou outra frase: "Querida irmã Athena, a família do país de Gales mantém suas palavras." Athena levantou-se desanimada. Shenhui apenas deu a espadachim o comentário de seios grandes, mas sem cérebro. Então ele ouviu Alice falando com ele: "Shenhui, Sua Alteza graciosamente permite que você venha." Shenhui balançou a cabeça rapidamente. "Sair e brincar com beldades deve ser uma experiência agradável. Eu estou procurando por isso. No entanto, essas três são belezas de coração negro, uma essência sugada, outro violento. Receio que dificilmente poderia voltar vivo inteiro. Você vai decepcionar a gentileza da princesa." Alice bufou com insatisfação. "Shenhui, você ainda não foi para o reino demoníaco. Já que a princesinha tem tanta bondade, você deveria ir junto", disse Aldas de repente. "Lembre-se de voltar e continuar lendo os Fundamentos das Ervas. Amanhã eu vou te ensinar o método mais básico de distinguir ervas." As palavras de Aldas deixaram Alice e as outras duas garotas surpresas. Isso significava que Shenhui havia se tornado seu aprendiz, não é mais um assunto experimental. Aldas era um conhecido mestre de poções em todo o reino demoníaco. Até mesmo a governante da Lua Nova, a princesa Xia, o tratou com cortesia. Agora ele realmente levou um cativo humano como aprendiz. Além do mais, o único aprendiz formal. Embora um aprendiz do mestre de poções não fosse grande coisa para Alice e Athena, para Shenhui era um talismã que salvava vidas. Isso permitiu que ele tivesse uma identidade normal para viver no Dimen Realm, caso contrário, ele poderia ser morto imediatamente quando saísse do laboratório com sua identidade humana inicial. Agradável. Este irmão é realmente leal. Meu esforço vale a pena no final.
Shenhui olhou para Aldas com apreço e forçou-se a concordar. Desta vez, Alice não andou em círculos com Shenhui como da última vez, mas foi direto até o fim. Shenhui só então percebeu que a mansão era na verdade o pátio externo do palácio da cidade Lua Nova e o pátio interno era a residência das duas princesas. Foi fortemente vigiado. Felizmente, ele conheceu Alice pela última vez. Se ele fosse encontrado por um guarda no pátio interno, ele poderia ter morrido. Para o mito do reino do demônio vagando com demônios comadores de homens, Shenhui também estava um pouco curioso sobre como era o reino do demônio real.